As 70 semanas de Daniel, estudo da escatologia bíblica 1, o livro sugere aqui uma leitura de Daniel capítulo 9. Vamos ler os primeiros versículos e depois vamos para o versículo finais. Versículo 1 diz: No ano primeiro de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Então Daniel está sendo revelado ali próximo do ano 536, 539 a.C., é mais ou menos colocado nessa data, que Dario teria sido colocado como rei da Babilônia por Ciro, que prosseguiu nas suas conquistas. O versículo 2: No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então, ele lendo o livro do profeta Jeremias, realmente Jeremias profetizou claramente que Judá, Benjamim, todos eles iriam servir ao rei da Babilônia por 70 anos. E pelo que nós vemos, foram aproximadamente 70 anos. Todas essas datas nós tratamos com aproximado. Versículo 3: E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e rogos, e jejum, e pano de saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus e confessei. Então ele vai começar a orar, para clamar a Deus para que se cumpra aquela profecia. E o anjo do Senhor, um anjo, ele virá e responderá a Daniel. Versículo 1. Versículo 21, estando eu, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou a hora do sacrifício da tarde. E me instruiu, falando comigo, e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem. Eu vim para te declarar porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. Bom, o que o anjo vai fazer agora? Ele vai explicar para Daniel que os 70 anos de cativeiro, eles na verdade não foram a solução para o povo. Na verdade, ele vai dizer que serão necessários ainda um período de 490 anos. Ou seja, 70 semanas, Como são semanas de anos, 70 vezes 7, 490. Então, portanto, 490 anos. Ou seja, os 70 anos, eles não são um marco de conversão para Israel. Veja, o versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Ou seja, não foi o cativeiro de 70 anos que levou o povo à conversão. 70 semanas estão determinadas para, primeiro, extinguir a transgressão de Israel, acabar com o pecado de Israel. As 70 semanas estão determinadas sobre Israel e sobre Jerusalém, não é para todo mundo. Porque nós veremos que, com o cumprimento das 70 semanas, serão extintos os pecados de Israel. Essa é a profecia. Por isso nós dizemos que as 70 semanas ainda não se cumpriram. Os 490 anos ainda não se cumpriram. Além de extinguir a transgressão, dar fim aos pecados e expiar a iniquidade. Ou seja, Israel vai se converter e ficará livre dos seus pecados. Quarto, trazer a justiça eterna. Porque com o fim das 70 semanas, será implantado o reino do Messias, que é um reino eterno, que no capítulo 2, Daniel, foi revelado claramente que aquela pedra, ela cai sobre os pés e ela enche a terra. E também selar a visão e a profecia, e ungir o Santo dos Santos. Bom, selar a visão e a profecia por causa do cumprimento, da visão e da profecia. Vai se cumprir nesse momento que se conclui as 70 semanas de Daniel. E por fim, ungir o Santo dos Santos. O Santo dos Santos era um local físico, mas também alguns interpretam que seria ungir Jesus como rei. Ele é o Santo dos Santos.
de aceitável essa interpretação. Versículo 25. Ele vai começar agora a dar um tempo para o início, né, e o fim das 70 semanas de Daniel. Então, essa profecia é muito interessante, porque se nós acreditamos que a Escritura é verdadeira, os judeus devem acreditar, eles têm que interpretar a chegada do Messias segundo essa profecia de Daniel. Por isso eu estou falando de Israel, porque está no Antigo Testamento. Versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, com letra maiúscula, né? Que está se referindo ao Messias, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, ou seja, 69 semanas. Para 493 de 70, falta uma semana. Então são 483 anos. 483 anos, desde a saída da ordem para edificar e restaurar Jerusalém. Seriam 483 anos. Então, Daniel, ele profetiza que o Messias viria depois que surgisse a ordem para restaurar Jerusalém. Nós vamos ver a data dessa ordem. Vamos ver que isso se cumpre ali próximo do ano 429, 427, 426 da era cristã. Ou seja, então aqui está dito, tá bom? Que 483 anos depois da ordem para edificar Jerusalém, até o Messias passariam 62 semanas e 7 semanas, 69 semanas. E diz, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos, né? Tudo será reconstruído, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, que na verdade é depois das 69, porque veja que teve um período de 7 semanas e depois um período de 62 semanas, ou seja, 69 semanas, tá bom? Versículo 26. E depois das 62 semanas será tirado o Messias. Por essa profecia de Daniel, o Messias ele morreria, né? No nosso calendário, ali entre o ano 26 e o ano 29 da era cristã. Então é interessante um judeu olhar para essa profecia e continuar acreditando que passaram-se muito mais de 483 anos desde que foi dada a ordem para edificar Jerusalém, né? Passaram-se aí cerca de 2.400 anos. Então era para os judeus já terem se conscientizado, né? E falar, segundo a profecia de Daniel, realmente diz que o Messias seria tirado, né? Ou seja, e Jesus foi morto, mesmo nesse calendário difícil, que não é um calendário preciso, mas próximo da data que Daniel havia profetizado. Então, repetindo o versículo 26, e depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais, ou seja, ele morre. A descrição aqui é de morte do Messias, ele é tirado e não será mais, ele morre. E depois Daniel prossegue na sua profecia, ou seja, 69 semanas se cumpriram. Nós acreditamos que quando cumpriram-se as 69 semanas, houve uma interrupção na contagem das semanas. Quando o Messias foi tirado, Deus parou de contar. Porque senão ele se cumpriria 7 anos depois da morte de Jesus, porque restavam 7 anos. Mas nós vimos que os seus 6 propósitos não se cumpriram, não foi extinguida a transgressão de Israel, não foi dado fim aos pecados de Israel, né? Não foi ungido o Santo dos Santos, a iniquidade não foi expiada, a justiça eterna não foi aplicada e não foi selada a visão e a profecia. Como esses 6 propósitos não se cumpriram, o que a igreja interpreta? Bom, então, houve uma interrupção na contagem das 70 semanas. Esses 7 anos, onde foram parar? Esses 7 anos são a grande tribulação. Então, a era da igreja é um intervalo entre a morte do Messias, entre a semana 69 e a 70ª semana, a semana 70.
Por isso que nós acreditamos também, é uma das grandes evidências para nós acreditarmos que a igreja ela é arrebatada antes da grande tribulação, porque termina a era da igreja, volta a era de Israel, volta a contar o tempo de Israel. Então faz sentido nós acreditarmos, é uma das evidências, faz sentido nós acreditarmos que a igreja é arrebatada antes da grande tribulação, porque a grande tribulação é a volta das 70 semanas de Daniel, a última semana que volta a contar. E de onde vem o número 7 para a grande tribulação? É da última das 70 semanas de Daniel. Uma semana, de anos. Porque o Apocalipse, ele não coloca esse número. Né? Ele coloca 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Se cada uma fosse uma duração de 7 anos, só aí já teria 21 anos. Por isso que tem intérpretes que colocam a grande tribulação como sendo 40 anos. O número 7 vem de onde? Vem da última das 70 semanas de Daniel. Mas interessante que a profecia de Daniel continua. Veja o que está acontecendo. Né? Depois do Messias ele é tirado, tá bom? Na semana 69, que é um período de 7 semanas e 62 semanas. Então somaram 69 semanas. O Messias é tirado e não será mais. Preste atenção agora o que ele diz. E o povo do príncipe, observe que esse príncipe está com letra minúscula. O povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Quem é que destrói a cidade e o santuário? São os romanos. E aí você pode identificar o anticristo, o povo do príncipe que há de vir, o anticristo. Ou ele é romano, ou ele pertence àquela besta, que é o quarto animal de Daniel, capítulo 7, né? Que nós estudamos quando estudamos a estátua dos sonhos de Nabucodonosor. O quarto animal do capítulo 7 é o Império Romano. E aqui está dito, né, que o anticristo ele nasce de Roma ou do Império Romano, dessa besta. Tá ok? Destruirá a cidade e o santuário. Então ele profetizou também e foi destruído. Jerusalém e o templo foram destruídos pelos romanos. E o seu fim será como a inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Ou seja, esse intervalo entre a semana 69 e semana 70, o povo do anticristo vai destruir Jerusalém e o santuário, e também vai haver muitas assolações. Israel realmente foi destruído, né, a cidade, o templo. Só em 1947, depois de 1948, é decretado a criação do Estado de Israel. E chega no período que interessa para nós, igreja, que eu acredito, irmãos, que está muito próximo de acontecer. Essa aliança que ele vai falar agora, né, ela está sendo costurada no mundo. Já estão sendo assinadas alianças, pactos de paz entre Israel e os árabes, até que o anticristo vai entrar na história. Veja, o versículo 27. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, que é exatamente essa última semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então esse versículo 27, ele está dizendo o quê? Que o anticristo ele fará uma aliança com muitos por uma semana. Então, como eu disse, o momento que nós estamos vivendo é um momento em que essas alianças estão sendo costuradas. Por exemplo, o Emmanuel Macron, que é um dos candidatos a ser anticristo, né? Tá bom? Ele disse que vai agora, em outubro, no encontro do Papa, hoje é dia 5 de setembro, no encontro com o Papa, no início de outubro, onde estará o Emmanuel Macron e diversas lideranças do mundo. O Emmanuel Macron ele deu uma entrevista na CNN dizendo que ele vai propor uma aliança de paz no mundo e que a ideia dele é envolver até os grupos terroristas. Devido ao coronavírus, por causa do coronavírus, ele vai dizer, olha, para o mundo se recuperar, nós precisamos viver um período, né, em que não existam reivindicações, vamos dar uma chance à paz. O que ele vai fazer, eu não sei se ele é o anticristo, mas o que ele está dizendo que vai fazer é exatamente o que
o anticristo vai fazer. Se ele será esse enganador, nós não sabemos. E ele terá apoio de quem? Do Papa, que é um grande candidato a ser falso profeta, né? Tá bom? Junto com alguma liderança religiosa judaica. Eu, na verdade, eu acredito que o falso profeta ele vem de Israel. Ele será um rabino religioso israelita que vai apontar para esse anticristo, chamando ele de Messias. Mas ele, na verdade, ele é um falso Messias. Ele é chamado até de príncipe aqui, né? Mas ele não tem direito ao trono de Israel. O único homem que tem direito ao trono de Israel é Jesus. Até em termos de documentos, Israel não tem documento de nenhum descendente de Israel, de descendente de Davi hoje. O último documento que existe falando de um descendente de Davi é o Novo Testamento, né? Principalmente o Evangelho de Lucas, que trata dos descendentes de Davi através de um filho que é chamado de Natã, que vem até Maria e vem até Jesus. Tá ok? Né? Maria teve até outros filhos, nós acreditamos nisso. Eles seriam príncipes, mas eles não poderiam ser rei, tá bom? Mas, na verdade, não existe nenhum documento. Consta aí do século V, VI, uma tradição judaica de um rabino muito famoso chamado Hilel, que ele seria descendente de Davi. E os rabinos hoje se dizem descendentes desse Hilel, né? Ele teria praticamente fundado, né, o rabinato, como eles dizem, tá bom? Então, o estudo das 70 semanas de Daniel é exatamente o estudo dessa temática. Eu fiz um resumo hoje de tudo que nós vamos falar nesse estudo, é uma introdução, e a partir da próxima aula, nós então continuamos falando sobre as 70 semanas. Até lá.